Bem-vindos! Então hoje estamos em mais uma aula aberta. Vamos falar Aquário, 11º signo. O pessoal está chegando e é muito bom ter aqui um povo interessado em astrologia, que é uma ciência tão antiga, tão antiga. Alguns datam 5.000 anos, alguns datam 6.000 anos, mas ela acompanha a humanidade já há muito tempo, né? Eu costumo dizer assim, que ela é uma ciência muito falada e pouco conhecida. Muito falada porque as pessoas falam dos signos e nós temos assim, né, aqui no Ocidente, né, o horóscopo do jornal, né? Então é classificatório, né? Então que traz uma leitura dos signos de forma separada, né? Então, sem estar dentro da unidade que o zodíaco traz. E isso acaba trazendo às pessoas um entendimento de que isolado de cada signo, né? Eu sempre gosto aqui de trazer fazer algumas observações a respeito da astrologia para trazer uma visão mais clara, um entendimento mais claro do que é essa ciência, né? E por que eu digo assim que ela é muito falada e pouco conhecida? Porque ela é uma ciência que ela tem uma estrutura como ciência, né? Ela tem uma linguagem própria, ela tem uma estrutura matemática, ela tem uma estrutura geométrica. E por que ela não é aceita, né, como ciência? O Steve Hopkins, ele fala assim que ela não é aceita porque ela não é comprovável. Então, como não se pode comprovar a astrologia dentro da metodologia científica, ela não é reconhecida como ciência. Mas a ciência nós hoje vamos falar de um signo, né, que ele é um signo que ele fala do pensamento. Aquário é um signo fixo de ar, então ele fala da comunhão do pensamento, do poder do pensamento, da busca pelo pensamento, do conhecimento, da invenção, da inspiração. É um signo muito dinâmico nesse sentido, de trazer novas visões. E acaba que a ciência também está tendo novas visões, né? Está tendo novas compreensões, como ela é, né? Sem ser creditada, né, com adivinhação, como crendice, né? Porque a astrologia ela tem uma história dentro da humanidade que é uma história que ela não é muitas vezes, na maioria das vezes, ela não é reconhecida e muitas vezes ela não é nem conhecida. Um exemplo, eu falei aqui do horóscopo, né? Do horóscopo, porque o horóscopo do jornal, que trouxe essa visão classificatória, vamos dizer assim, da astrologia, ela também trouxe uma contribuição, porque todos nós, quando a gente diz assim, eu sou de tal signo, né? Eu sou de Aquário, eu sou de Áries, quando a pessoa diz o signo que ela está falando a posição que o Sol dela se encontra dentro do zodíaco, que vem pela data do aniversário. Então, essa contribuição o horóscopo do jornal trouxe, né? Porque todos nós sabemos onde se posiciona o Sol dentro do zodíaco, e a astrologia não foi esquecida. Embora ela tenha sido assim muito distorcida, ela não foi esquecida. Então essa foi uma contribuição do horóscopo do jornal que eu estou falando aqui, né? Mas essa palavra horóscopo, ela tem uma origem astrológica, porque a medição do tempo tem origem na astrologia. E lá, né, bem na antiguidade, quando a astrologia ela ainda era reservada somente a reis e ela era ensinada somente em templos, somente a iniciados, tinha uma pessoa no templo, no reinado, que ele tinha a função de medir o nascer das estrelas no horizonte. E essa medida, então, que a gente hoje pode falar, é a medida em que ele estava observando como a Terra girava, a velocidade que a Terra girava. Essa pessoa, ela tinha um nome, essa função, ela tinha o nome de horoscopista, a pessoa que media a passar das horas. Porque hoje nós temos assim o relógio de pulso, temos essa facilidade de medir o tempo,
já é um ganho, né? Porque antes não existia essa medição, né? Quer dizer, não existia essa facilidade de nós termos um medidor do tempo a nosso acesso constante, né? E então essa a contribuição que eu falo, né? E também essa participação, como que a astrologia está inserida dentro da nossa história da humanidade, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, sem a pessoa conhecer a origem. E essa palavra, né, origem, é uma palavra que a astrologia ela vem também nos despertar, né? Porque quando eu digo assim que ela é oriental porque, como eu falei, ela é uma ciência que estuda o tempo, que estuda a dinâmica do espaço-tempo e como que os eventos transcorrem e essa ordem natural que existe no tempo e que traz a gente uma orientação, né? E então o céu ele é um grande relógio cósmico, né? Ele é um grande orientador cósmico. E quando a gente, assim, né, eu falo assim que é bom falar da astrologia e ter, assim, as pessoas interessadas em conhecer a astrologia, porque essa orientação que ela traz, que é esse grande relógio cósmico, né, quando eu falo assim da origem, ela nos dá a condição de nós encontrarmos o nosso lugar dentro dessa imensidão que é o universo e dentro dessa, vamos dizer assim, lugar próprio dentro do nosso microcosmo, né? Então existe, quando a gente fala assim da lei da correspondência que existe na astrologia, essa correspondência de que nós temos os pés na terra e a cabeça no céu. E nós somos então um canal onde através de nós passa a energia e através de nós então se estabelece uma correspondência dessas duas dimensões, que é o macrocosmo, desses dois universos, que é o macrocosmo e o microcosmo, né? Então ela é oriental nesse sentido, ela é oriental pela origem da hora no nosso dia a dia, ela é oriental internamente, ou seja, para a gente conhecer o universo que existe dentro de nós, para a gente se conhecer. Então ela é um caminho de autoconhecimento e ela é um caminho de elevação do homem, né? Ela fala das várias qualidades que nós temos que adquirir, dessa trajetória que nós lidamos na vida, porque quando a gente fala assim dos 12 signos, eu aqui estou estudando cada signo separado e estou falando do signo nas casas para vocês, mas isso na nossa vida acontece dentro de um conjunto, acontece tudo junto, né? Então é a gente ter essa orientação de como que cada face da vida, área da vida nos solicita, nos mobiliza e internamente como nós conectamos com aquela área da vida. Então isso é um conhecimento que faz com que a gente se situe no espaço-tempo. E quando a gente se situa no espaço-tempo, a gente encontra o nosso lugar próprio. É uma descoberta, né? É uma descoberta onde nós temos essa orientação pelo céu, mas o decifrar é interior. Então eu aqui estou assim, versando dessa ciência com um propósito, um sentido de vocês terem uma compreensão da natureza de cada um, de como a vida estimula cada um, para vocês decifrarem internamente esse lugar próprio que cada um tem dentro do universo, né? Então, e hoje estamos falando de Aquário, né? Um signo fixo, do elemento ar. E ele é um signo que eu posso dizer assim, que as pessoas têm muita simpatia por Aquário, né? Assim como elas têm muita antipatia por Escorpião, né? Que vem por essa classificação da astrologia. Mas unindo essas partes, a gente vai ver assim que cada signo
ele está nos descrevendo, ele está nos... inclusive assim, uma coisa importante é, quando o Sol transita por um signo, como agora ele está transitando por Aquário, aquela área do nosso mapa está ativada e nós todos, dentro do inconsciente coletivo, nós estamos também conectados com essa dimensão, nós estamos também sendo ativados dentro dessa dimensão pela claridade do Sol, né, pela luz do Sol, que está ativando, que está sinalizando, né, transitando por essa dimensão e despertando em nós, então, aquelas naturezas, aquelas energias, aquela vibração, melhor dizendo, a vibração daquele signo. Porque tudo é vibração, porque tudo é energia, né? E Aquário, eu sempre venho falando aqui da posição dentro do zodíaco, e ele é um signo que ele é o 11º signo. E é interessante, né? É o número 11, o 1 ao lado do 1. Então, vamos dizer assim, nós temos aqui uma repetição do número, mas ele está ao lado, né? Então tem aquilo que eu coloquei na live anterior, que nós estamos vindo de Capricórnio, que é um signo onde nós é o 10º signo, e lá eu versei a respeito da posição do 0, né? Que é o 0 à esquerda, o 0 à direita, o 0 à esquerda não faz diferença, e o 0 à direita ele dá um poder ao número. E aqui nós temos o 1, então nós já passamos desse poder de qualificar um número e estamos aqui dentro de uma nova contagem, né? E dentro dessa nova contagem, quando nós temos aqui 1 ao lado do 1, isso quer dizer assim, 1 mais 1 é sempre mais que 2, né? Então, Aquário, ele fala da união, ele fala da união de cada um, onde a união de cada um vai trazer uma organização da sociedade, vai trazer uma nova sociedade, quando cada um for ele mesmo, for ele próprio, for um indivíduo. Então, ele é um signo que ele já traz uma compreensão das diferenças, de como a soma das diferenças qualificam uma sociedade e como a união dos diferentes, das partes que são diferentes, dão uma grandeza ao todo. E isso é algo que ele então vai trazer novamente uma questão do eu, uma questão da própria individualidade. Sendo que essa individualidade, ela precisa ser somada com o outro, aquele que está ao teu lado, para que haja aqui uma fraternidade. Então ele fala aqui, Aquário é um signo que vem falar da fraternidade. Por isso que ele fala da comunhão do pensamento. O que quer dizer isso, comunhão do pensamento? É o meu pensamento estar sintonizado com o teu, mas não quer dizer que nós estamos pensando a mesma coisa. Comunhão quer dizer união, quer dizer todos os pensamentos somados vão trazer uma união dessas partes que dão uma grandeza maior ao todo, né? Então, vamos dizer, ele revela o todo capaz daquele conjunto gerar. E ele é um signo, então, que ele fala assim, né? Quando a gente fala a gente está falando de um inteiro, a gente está falando de uma unidade. Então, isso quer dizer assim, que ao lado do cada um de nós, ao lado um do outro, sendo cada um a sua própria unidade, nós trazemos uma soma que todas essas diferenças elevam para uma outra escala da humanidade. Então ele é um signo humanitário. E por isso que eu falo assim, aqui começa uma nova contagem, né? Porque já é uma contagem onde nós estamos falando de um signo que ele pensa coletivo. Então quando ele pensa eu,
ele já está pensando eu dentro do conjunto, ele já está pensando eu dentro da contribuição, eu dentro dessa comunhão, né? E por isso que eu digo que as pessoas que são aquarianas, que têm o Sol, Ascendente, Lua em Aquário, ou também que tenham uma ênfase planetária na casa 11, que é a casa de Aquário, ênfase planetária quer dizer muitos planetas na casa de Aquário, elas são pessoas que elas têm uma identidade que eu digo assim que é coletiva, porque quando ela fala eu pensando dentro desse eu, assim, pensando nesse eu com o que ele comunga, com o que ele se identifica dentro de um grupo. Então esse eu está sempre relacionado em ela participar de algum grupo, dela participar de algum pensamento, dela participar de algo em que dê a ela uma identidade que aquele grupo de pessoas se identifica, né? Então é um signo que ele é um signo, então como eu falei, ele é coletivo, né? E uma das coisas muito bonitas dessa dimensão do 11, que é assim, um ao lado do né? É a amizade. Então a amizade, ela é a liga da fraternidade. E Aquário, ele é um signo que ele vai então prezar a amizade. E quando eu falo, ele vai pertencer ao grupo coletivo, quando ele fala eu, ele vai falar eu e meus amigos, eu e o grupo ao que eu pertenço, eu e as pessoas com as quais eu estabeleço vínculos. Então, isso traz uma coisa muito, muito importante da amizade, né? Porque a amizade, ela é um sentimento de expressão do amor bastante diferente e bastante grandioso, vou dizer assim, elevado, vou dizer assim, porque a amizade, ela respeita a diferença das pessoas. Então, uma das coisas que a amizade traz é a pessoa se sentir aceita pelo outro. Então, não importa as diferenças que ele tem, não importa assim como ele se encontra, se ele está equilibrado, se ele está num momento na vida um momento de peleja, não importa como esteja a vida dele e não importa as diferenças que ele tenha. A amizade traz a ele aquela aceitação. Então a amizade é algo fundamental para a gente construir uma nova humanidade. Então a amizade, ela é um amor liberto, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente fala assim do amor entre casal, existe já aquelas questões da expectativa, da troca, de como a pessoa deveria ser para te atender. A amizade não, é assim, é um amor liberto. Essa troca afetiva, ela não solicita que a outra pessoa tenha ou preencha determinadas expectativas, ou a amizade verdadeira é um vínculo, uma aliança de que juntos a gente tem troca, a gente cresce e a gente contribui um com o outro, né? Independente do caminho que cada um esteja escolhendo. Então a amizade, ela não depende de você estar colado com aquela pessoa. A amizade, ela é um vínculo que ela está ligado por uma identificação e por uma sintonia, que é uma sintonia de irmanação. Aquela pessoa é teu irmão, aquela pessoa tem uma liga com você, que é uma liga que transpassa, né? Transpassa o espaço-tempo, transpassa situações de vida. Então, a amizade é uma aliança, a fraternidade tem como amizade a aliança permanente, independente das questões que vierem a ser vividas ou que vierem a pessoa mesmo a se transformar, porque nós estamos sempre num processo de vir a ser, num processo de transformação. Então, essa dinâmica da amizade no conjunto, a gente contribuir um com o outro
dessa transformação ser uma transformação próspera, ser uma transformação positiva, ser uma transformação em que a gente fica feliz quando o outro cresce, né? Fica feliz quando o outro realiza algo que está buscando, ou quando ele sai de uma dificuldade, a gente fica feliz com aquela pessoa, né? Fica feliz por ela, né? E gratuito, né? Isso não está ligado a que isso nos beneficie ou não, é independente, né? Então, a amizade é uma dos elementos primordiais na vida de quem é de Aquário, né? Eu trouxe aqui uma poesia para a gente estar trabalhando esse signo hoje, e eu trouxe, claro, né, uma poesia contemporânea, Nando Reis, Os Cegos do Castelo. Vou ler aqui para vocês. Eu não quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor. Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu. Dos cegos do castelo me despeço e vou a pé até encontrar um caminho, o lugar para o que eu sou. Eu não quero mais dormir. De olhos abertos me esquenta o sol. Eu não espero que um revólver venha explodir. Na minha testa se anunciou a pé, a fé, devagar. Foge o destino do azar que restou. E se você puder me olhar? E se você quiser me achar? E se você trouxer o seu lar? Eu vou cuidar. Eu cuidarei dele. Eu vou cuidar do seu jardim. Eu cuidarei muito bem dele. Eu cuidarei do seu jantar, do céu e do mar, e de você e de mim. Bonito, né? Nando Reis. Vamos lá, né? Dentro desse trabalho em que eu estou aqui trazendo por uma poesia a dimensão do signo. Então, uma das coisas que ele inicia aqui a poesia, ele inicia falando: eu não quero mais mentir, né? Usar espinhos que só causam dor. Então, naquilo que eu estava colocando dessa comunhão do pensamento, dessa nova ordem da humanidade, humanitária, né? Dessa nova ordem humanitária que Aquário vem nos falar, né? Quando ele diz assim, eu não quero mais mentir, esse mentir é mentir para si mesmo. Ele não quer mais, uma das coisas de Aquário é a necessidade da expressão do seu ser de forma liberta. Então, quando ele diz aqui, eu não quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor, ele fala, eu não quero mais mentir para mim, fingir que eu estou me enquadrando em algo em que eu não estou confortável, né? Fingir que eu me ajusto a uma estrutura. Então eu quero lembrar a vocês que nós estamos vindo do signo de Capricórnio. O zodíaco, como eu falei, ele é um degrau, cada signo fala de um degrau. Quando nós falamos lá de Capricórnio, foi a estrutura de algo sólido, firme. Então, dentro dessas estruturas que nós construímos na nossa vida e que nós nos ajustamos dentro daqueles limites para vencer os limites, Aquário, quando aqui na poesia fala eu não quero mais mentir, é assim, é quando nós nos deparamos dentro daquelas estruturas com uma rigidez daquela estrutura e que nós precisamos nos adequar, apertar, né? Ou que as estruturas que nós mesmos criamos estão nos oprimindo. Então, quando ele diz assim, usar espinhos que só causam dor, esse esforço de se enquadrar, nós vamos ter naturalmente uma resposta a essa pressão
dentro da tônica de Aquário. Isso quer dizer assim, a pessoa se torna fria, porque Aquário, ele é um signo que a gente está falando aqui, do amor, da fraternidade, da amizade, mas ele é um signo fixo do ar, e fixo do elemento ar. E uma das coisas mais difíceis é você tirar uma ideia da cabeça de um aquariano. Isso é uma coisa muito difícil, porque existe essa rigidez que veio lá de Capricórnio e que também faz parte. Aquário é regido por 2 planetas, ele é regido por Saturno e por Urano. Então existe aqui um rigor que faz com que ele tenha que se encaixar em determinados padrões sociais, que ele reage a isso. Então, quando ele diz eu não quero mais mentir, eu não quero mais me esforçar para estar dentro de um padrão que é um padrão que faz com que eu seja distante, frio, porque tudo isso são qualidades de Aquário, né? Aquariano a gente fala assim, ele é libertário, é a liberdade, mas dentro desse signo nós temos a impessoalidade. Impessoalidade quer dizer, dentro o tratamento ele é geral, ele é para todos, não existe uma diferenciação de tratamento, é a forma de Aquário pensar e a forma de Aquário se conduzir. Então, muitas vezes, ele vai ter uma reação para que ele mantenha aquela unidade que eu falei, do 11, do 1, aquela diferenciação dele, ele vai ter uma reação a qualquer coisa em que ele esteja se ajustando de uma maneira assim endurecida, mas esse endurecido dele é distante, frio, um excesso de racionalismo. E quando ele diz aqui usar espinhos que só causam dor, essa forma dele reagir, que é fria, que é dura, é como um espinho, porque o espinho na planta ele é formado pelo endurecimento. A folha, ela vai formar a folha e dentro de um processo ela vai então endurecer e se tornar uma estrutura rígida. E esse processo acontece quando a planta vive em ambientes muito áridos. Então aqui eu estou falando de espinho de cactus, né? Porque existe o espinho que é o espinho de defesa da rosa, mas aqui eu estou falando de espinhos que fazem com que a própria vitalidade da planta se mantenha, porque toda essa estrutura de folha ela se tornou rígida para trazer umidade para dentro da planta, né? No caso um cacto. Então aqui a gente tem assim, né? Usar espinhos que só causam dor para ele manter essa identidade, essa unidade que eu falei. Ele cria uma pressão através da frieza, através do endurecimento, através da impessoalidade, que mantém uma distância dos outros até ele. E isso é algo que, assim, é desconfortável, inclusive para ele, porque é como ele colocou aqui, eu não quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor. Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu. Então, quando que isso acontece? Quando aquele trabalho que a pessoa estruturou, que a pessoa desenvolveu lá em Capricórnio, se tornou bem estabelecido, mas ao mesmo tempo ele se tornou também uma série de normas, de cobrança, de horários, de padrões, que são padrões em que ele, quando diz eu não enxergo mais, quer dizer assim, ele enxerga aqui que tudo aquilo que ele construiu pode ser uma falsa realidade, porque ele tem um lugar dentro da sociedade, mas ele não tem espaço para ser quem ele é. E quando o Aquário ele é um signo que fala da liberdade, de nós, dentro da nossa contribuição, da nossa participação social, nós mantermos a nossa originalidade, a nossa autenticidade, nós sermos nós sermos únicos, nós sermos quem nós verdadeiramente somos. Então, quando ele diz, eu não enxergo mais o inferno que me atraiu,
é porque ele percebe, ele vê que aquilo que ele está lutando e construindo e se desenvolvendo e que ele estabeleceu se tornou para ele uma realidade que é uma realidade em que ele não consegue se expressar. Isso nós construímos na nossa vida. E é algo que assim é uma ilusão que aprisiona a pessoa a uma forma dela ser que impede que ela continue crescendo, que impede que ela continue se buscando, se desenvolvendo, né? Então esse é um ponto que Aquário vem nos chamar a atenção, que é na tua vida, quando você faz alguma coisa que é algo que tem um grande sucesso e você realiza e sente ali um sentido de autorrealização, você precisa seguir adiante. Você não pode ficar parado dentro daquela mesma estrutura, repetindo aquele padrão, porque você vai construir um limite de desenvolvimento que para você impede que você continue o caminho da autodescoberta, o caminho da autoexpressão. E por isso que ele fala dos cegos do castelo me despeço e vou. Então quando ele diz dos cegos do castelo, ele está dizendo assim que toda aquela realização, aquela, vamos dizer, você fez alguma coisa em que você teve sucesso, em que você se tornou uma pessoa reconhecida publicamente, aquela aprovação da sociedade pode fazer com que aquilo que você construiu se torne um castelo que te aprisione dentro dele e que você precisa repetir aquela atitude, aquele trabalho, pela expectativa que o mundo tem que você continue dentro daquele mesmo lugar. Mas nós somos um ser, nós somos um microcosmo e nós estamos sempre crescendo, sempre no estado de via ser. Então isso quer dizer que nós devemos continuar. Então quando nós nos deparamos com esse sentido de que aquilo que se construiu e que frutificou e que gerou para você um lugar dentro da sociedade, é algo que, ok, foi uma contribuição, mas a tua caminhada individual, a tua caminhada pessoal, a tua caminhada de desenvolvimento para chegar a adquirir, a ter no coração um dia o amor fraterno, ele deve continuar. Então Aquário nos lembra isso. Aquário é um signo que ele é complementar a Leão, ele é o signo oposto a Leão. Leão, ele está relacionado ao nosso coração. Aquário, a nossa mente, ao pensamento. Então, ele fala, precisa ter uma conexão sempre entre coração e pensamento, entre coração e mente. Então, a tua mente, ela precisa estar sempre andando em conjunto com o teu coração, né? Então, é assim, no teu caminho, é sempre importante você avaliar se o teu coração está naquilo que você está fazendo. Porque quando ele diz assim, dos cegos do castelo me despeço, é do nosso ego, né? Daquele ego que, caramba, você foi elogiado, você foi aprovado, você obteve uma vitória. Recebe a vitória e segue adiante. Senão você pode ficar cego pela própria vaidade, pela própria aprovação do outro ou da sociedade, e quando você fica dentro dessa aprovação da sociedade e da vaidade e da necessidade do ego de ser reconhecido, você construiu um castelo que ele, ao mesmo tempo que traz para você uma segurança, ele também é uma prisão. Porque você não vai fazer nada diferente daquilo. Então tem um ponto importante aqui, que é um ponto assim, ó. Capricórnio, ele fala da nossa profissão, que foi uma coisa que eu falei na live passada, né? Então é assim, nós desenvolvemos uma profissão, nós temos uma carreira, mas nós temos um eu
que está sempre com a necessidade de se conhecer. Agora, há pessoas que elas se tornam a carreira. Então é assim, a pessoa, a identidade dela é projetada na carreira. Então ela vai inclusive se apresentar como a carreira que ela tem. Ela não se apresenta com o nome dela ou com a pessoa que ela é. Ela se apresenta como o eu dela está completamente acoplado à profissão e à carreira. Isso quer dizer assim, toda essa busca individual que é necessário continuar, porque nós fazemos parte de uma sociedade, nós devemos contribuir com a sociedade, mas nós temos um caminho que é um caminho pessoal de descoberta e de evolutivo individual. E essa evolução, ela é feita individualmente. Ela é feita pelo esforço de cada um consigo mesmo, dentro da sua própria necessidade de reconhecer aquilo que os seus anseios, a necessidade de realização dos seus anseios como eu, indivíduo, né? Então, logo depois ele fala assim, então quando ele diz assim, né, não enxergo mais o inferno que me atraiu, ele está aqui expressando que aconteceu aqui ele se desidentifica, uma desidentificação com aquilo que ele gerou, que ele construiu com aquele trabalho que cristalizou e que ele está realizando, mas que ele não se identifica mais com aquilo. Então ele precisa se despedir, ele precisa seguir adiante. E aí ele coloca: eu vou a pé até encontrar um caminho, o lugar para o que eu sou. Eu vou a pé, né? Usando recursos próprios, dentro de um caminho simples. Então eu vou a pé, tudo aquilo que foi feito, ele é deixado, ele se despede. E ele está seguindo por um caminho que ele é completamente novo e que ele tem também aqui, buscando o recurso próprio, a forma natural, o próprio desprendimento daquilo dele mesmo, daquilo que ele criou, para que esse processo criativo, a autenticidade, a originalidade continue a estar presente na vida dele. Não seja só uma repetição, um processo de alguma coisa que ele já está seguro, que ele já faz bem, fácil, aquilo. Não, cara. Isso pode ir além. Então, eu vou a pé até encontrar um caminho. Isso quer dizer assim, que essa busca é uma busca sem uma direção, sem uma meta, sem um foco adiante. Não, ele está se movimentando diante do inesperado para, através do inesperado, ele encontrar o caminho dele. Então aqui a gente tem essa abertura de Aquário ao novo, ao irreverente, ao que a vida trouxer. Então Aquário é um signo que ele traz essa abertura da mente para receber, para estar receptivo aquilo que de novo vier. Então, assim, de novo do futuro, tá? Não é de novo de repetição. Então, ele é um signo que ele tem uma captação de mensagens que são mensagens que estão fora daquele padrão habitual da mente do nosso dia a dia, né? E isso vai trazer, então, a mente do aquariano é uma mente muito rápida, muito rápida. Ela vai lá no futuro e volta, ela percorre distâncias de forma muito rápida. E isso acaba gerando, assim, que é uma coisa até característica, né, dos aquarianos, né, de ter muita eletricidade estática no cabelo. Então o cabelo é como uma antena, né? Ele penteia o cabelo se arma,
porque existe muita eletricidade estática, porque a mente dele é muito ativa, é muito dinâmica, muitos pensamentos, a mente dele é um turbilhão de pensamentos. E isso que traz dele ser um pouco desligado. Então, assim, que é um desligamento diferente de peixes, que o desligado de aquário é assim, ele tem, a mente dele está num turbilhão de pensamentos tal que ele não presta atenção nas coisas que estão mais próximas dele, porque a mente dele está levando ele lá para longe. E também traz assim, então quando ele fala assim, até encontrar um caminho, o lugar para o que eu sou. Então a mente dele está projetando vários caminhos que ele pode seguir, que ele pode escolher de forma aleatória, e por isso mesmo ele é um signo de mudança, ele é um signo onde há uma certa instabilidade. E essa instabilidade ela vem por essa busca sempre de inovação, de um novo despertar, de um novo estímulo, de uma nova expressão de si. Então tem uma instabilidade que não é uma instabilidade por insegurança, ela é uma instabilidade porque a mente dele foca em pontos que são pontos às vezes até antagônicos, né? Então é um signo que muitas vezes a pessoa lida com um nível de ansiedade, porque a mente dela é muito ativa, né? Então assim, até encontrar um caminho, não tem uma direção definida, né? E o que vai definir a direção? É aonde ele pudesse expressar livremente. E por isso, o lugar para o que eu sou. Então tem aquilo que eu coloquei, né? Enxergar com os olhos e sentir com o coração. Para ele encontrar esse caminho, para ele ser o que é, ele precisa enxergar e ele precisa sentir. E esse é um trabalho de aquário, porque como eu coloquei, né, existe uma mente muito rápida e muitas vezes há um excesso de racionalidade. Quando existe esse excesso de racionalidade, os espinhos aparecem. Então você que é aquariano, presta atenção. Quando você estiver muito frio, muito assim, impessoal, muito distante das pessoas que estão próximos de você, seguindo o teu caminho assim com uma certa solidão, eu posso dizer assim, né? sem estar muito conectado com o que está em volta de você, você pode não estar conectando com o seu coração. Você pode estar lidando só com uma projeção de algo que você tem como um ideal, que é algo que traz para você um interesse em termos de conhecimento, ou em termos de um trabalho coletivo que esteja sendo feito, mas o teu coração pode não estar aí, o teu coração pode não estar presente. E se o coração não estiver presente, mais adiante você vai se deparar com os cegos do castelo. Né? Então, em alguns momentos da nossa vida, nós nos deparamos com os cegos do castelo, né? De nós mesmos. Né? Isso quer dizer assim, nós nos desidentificamos com aquilo que estamos fazendo e é preciso conectar o coração para poder encontrar esse caminho do lugar de quem se é. Né? Depois ele diz assim, eu não quero mais dormir, de olhos abertos me esquenta o sol. Quando ele diz eu não quero mais dormir, essa sociedade, porque como eu falei, Aquário ele é um signo que ele tem essa identidade coletiva, eu não quero mais dormir, essa mudança da sociedade que nós estamos, inclusive, nesse momento lidando, né, que está se falando desses indícios maiores, né, que nós estamos tendo da era de Aquário, ele passa por um despertar individual. Então, uma das coisas que nós estamos lidando nesse momento e que nós sentimos assim, como que isso vai ser? Nós estamos com um afastamento pessoal, as pessoas não se encontram,
né? As crianças não têm um encontro na escola, que é importante, toda aquela convivência e aprendizado. Nós estamos lidando com uma das características de Aquário, que é a impessoalidade, o distanciamento social. E essa união da fraternidade, ela acontece quando nós estamos com um bem coletivo, com um propósito coletivo, com um trabalho coletivo, mas é próprio da era de Aquário de que haja uma frieza dentro dos relacionamentos. Então, quando ele diz assim, eu não quero mais dormir, ele está falando assim, houve um despertar, eu despertei e de olhos abertos me esquenta o sol. Esse sol é o sol do plexo solar, é o sol do coração. Então é assim, você precisa manter os olhos abertos para que você tenha esse calor do coração e que dá sentido, que faz com que você encontre esse lugar que cada um está buscando. E que o aquariano busca de uma maneira que é essencial, vamos dizer assim, né? Porque ele busca isso desde criança, né? Ele busca um grupo no qual ele se sinta completamente integrado. Então, quando ele diz assim, né, a consciência, né, de olhos abertos me esquenta o sol, é a consciência de uma participação autêntica, original, em que ali você esteja dando uma contribuição com tuas ideias, com teu pensamento, com o teu coração, para que haja a construção de um bem comum. A próxima frase que ele fala, eu não espero que um revólver venha a explodir. É uma coisa bonita de Aquário, né? Que é a pacificação. Ele é um símbolo de paz, ele é um símbolo da fraternidade. Dentro do símbolo do Aquário é um aguadeiro, né? É um homem que ele entorna um cântaro e escorre água sobre flores. Então, esse gesto é o gesto de dar vida, vitalidade, para que haja um renascimento, para que haja uma renovação, para que haja novas sementes despertem nesse canteiro, que se encontra árido, né? E por isso ele derrama o cântaro. Esse terreno árido vem lá de Capricórnio, que Capricórnio é muito severo, é muito rigoroso, é seco, então tem uma aridez na forma, na vida, ela se estabelece com uma certa aspereza, com uma aridez. E Aquário ele vem trazendo então essa união pela compreensão. Então essa água que derrama do cântaro é a água do conhecimento, é a água do compartilhar, é a água de que cada um vai receber aquilo que necessita e que vai revitalizar a sua vida dentro de uma vivência coletiva, dentro de uma vivência comunitária. E essa água, né, essa água da compreensão, né, de que as diferenças vão ser compreendidas. Então a pessoa ela não se sente, como lá no início da poesia, forçada a se integrar num padrão, a se estabelecer dentro de uma determinada estrutura e suportar aquela pressão, porque a natureza dela vai ter espaço para se expressar e as suas diferenças vão ser compreendidas, né? Então, quando ele diz isso, é aquele ponto, né, que é não entrar em conflito pelas diferenças, e sim somar as diferenças para que a gente tenha um resultado e uma colheita mais rica, né? Então é aquilo, 1 mais 1 é sempre mais que 2. E aqui tem aquela frase que veio lá da Revolução Hippie, né? Faça amor, não faça guerra, né? No lugar de alimentar espinhos, no lugar de alimentar atritos e alimentar diferenças, faça amor, né? Faça amor quer dizer construa laços que são laços de compreensão, de união que venha pela compreensão. Mas essa compreensão, ela
está dentro dela o respeito à individualidade de cada um. E por isso ele é um signo impessoal. Então, vamos dizer assim, ele vai compreender as suas diferenças, ele vai compreender as questões, mas cada um resolve o seu problema. Cada um tem a sua vida, para cada um é uma unidade e tem um compromisso consigo mesmo de resolver os seus problemas. E aí vem a regência de Saturno, porque quando, como eu disse, né, Aquário ele tem a regência de Saturno e a regência de Urano. Então posso dizer assim, a liberdade que Aquário traz da expressão de cada um ser um e ocupar o seu lugar e ser independente, ter autonomia e ter um caminho próprio no mundo, ele precisa primeiramente estar ciente de que os problemas dele ele resolve. É responsabilidade dele. Isso vem por Saturno. Então é assim, a maturidade de lidar e fazer escolhas próprias e lidar com os próprios limites para poder ter a liberdade de caminhar no mundo sem se apoiar, sem se limitar ou sem contar que o outro resolva os seus problemas. E por isso mesmo ele mantém uma distância das pessoas, porque a vida dele, ele decide, a vida dele, ele escolhe, ele não gosta ele não tolera interferência, ele não tolera que as pessoas deem palpite, e por isso ele é um pouco frio. Então ele vai manter uma distância que é ok, você vem até esse ponto, daqui para cá é a minha realidade, daqui para cá sou eu que cuido, daqui para cá sou eu que resolvo. Isso é muito importante, porque é aquele ponto, né? Cada um precisa ser um. Então pensa assim, né? Vamos fazer uma metáfora aqui do 11, né? Pensa assim, se cada um tiver os seus pés bem plantados no chão, como eu falei, nós temos os pés no chão e a cabeça no céu. Se nós tivermos os nossos pés cada um bem plantado no chão e nós mantivermos o nosso pensamento elevado, o nosso pensamento no céu, ou seja, nessa grandeza que é o céu, essa soma de uns que estão nessa posição trazem uma elevação da vibração e do inconsciente coletivo da humanidade, que isso vai refletir lá em Peixes, né? Então é essa autonomia que eu estou tratando aqui, ou essa autoridade que cada um precisa ter sobre si mesmo, para poder ter uma soma na qual o todo, a humanidade, seja beneficiada. E esse o todo também, vamos dizer, nós temos aqui, né, a Aquário como reunião, grupo, comunhão de pensamentos. A casa que ele rege, ela é uma casa onde vai estar ligada a associações, a grupos, né? Então cada grupo que se reúne e mantém essa vibração elevada, a soma desses grupos vai ampliando essa vibração. É isso que nós precisamos nesse momento, estar cientes. É isso que nesse momento nós devemos ter, cada um a sua sintonia, né? De ocupar um lugar, ficar assim firme, porque, como eu falei, ele é um signo fixo, então ele é um signo que ele tem uma firmeza no pensamento, e por isso mesmo ele é um signo que ele também, quando ele fala assim, eu não quero mais dormir, de olhos abertos me esquenta o sol, ele tem essa visão, que é a visão de uma claridade de algo que está ainda no futuro. Por isso ele é um signo que ele está relacionado ao futuro, ao novo, à renovação, né? E então, né, como eu falei antes, né, eu não espero que um revólver venha explodir. Aquário não suporta pressão. Então, se você colocar muita pressão, ele sai fora. Então, quando ele fala, eu não espero que um revólver venha explodir, se a situação tiver dentro de uma pressão, dentro de uma cobrança, dentro de um limite que ele não está de acordo,
ele sai fora. Ele não espera. Ele vai tomar outra direção. Ele se distancia, ele começa gradualmente, mas ele não vai sair fora e dizer assim, não concordo com nada disso, parará, parará. Não, ele é muito impessoal. Ele começa simplesmente a se distanciar, ele já não dá tanto as ideias, ele já não está mais muito dentro assim, da participação dele dentro do grupo. E daqui a pouco, cadê ele? Se desprendeu. Já está no outro caminho, já está no outro movimento. Então, por isso que ele diz, né? Porque ele não é um signo que... Ele é justamente, né? Aquário é justamente a gente identificar onde está tendo uma pressão que nós nos sentimos oprimidos, inadequados, ceifados, e que é preciso que a gente se despeça para poder ter uma renovação na vida, né? E por isso mesmo faça amor, não faça guerra. Ele não vai fazer guerra, ele vai simplesmente se distanciar, ficar mais frio, se distanciar, e daqui a pouco a folha se desprendeu, né? Se desprendeu, o vento levou, já foi para longe, já está no outro movimento. A próxima frase, o próximo verso da poesia, ele diz assim: na minha testa se anunciou, a pé, a fé, devagar. Foge o destino do azar que restou. Na minha testa se anunciou, é essa região, né? Essa região onde a gente tem aqui o terceiro olho, essa região onde assim é colocado louros na cabeça dos olímpicos, né? Dos atletas olímpicos, onde é colocado a coroa. Então, essa região é uma região onde está ligado aqui, né? Que a gente diz assim, coloca na tua tela mental. A tela mental a gente constrói assim, na testa, né? Nessa área. Projeta o pensamento nessa área da região da testa, que é justamente aqui aonde nós estamos construindo o futuro. Então é aquele ponto, né? Se você tem algo que você está projetando ou que você está buscando, projeta aquilo na tua tela mental, que o futuro, que você plasma do futuro, né? E quando ele diz, então, na minha testa se anunciou, é a inspiração. E aqui quando ele diz a pé, a fé, devagar. Então, no meu pensamento, na minha mente, eu tive uma inspiração que veio de forma natural, a pé, veio de forma simples. A fé devagar, porque assim, a fé ela é uma inspiração de alguma coisa que você ainda não está vendo, de alguma coisa que ainda não se materializou, de alguma coisa que ainda não está claro para você, mas que é como um fio que te liga. E esse fio vai inspirando você, vai fazendo com que o passo a passo você vá buscando, gradual, gradual, até que foge o destino do azar que restou. Outro destino se apresenta, outro caminho se apresenta. É muito bonito isso aqui, né? Porque é um decifrar assim bastante refinado, né? Que o Nando Reis tem, a poesia dele é muito refinada, né? Então, quando ele coloca, né, essa inspiração, né? Então, na minha testa se anunciou, eu tive um insight, eu tive uma compreensão, porque Aquário, ele é isso, Aquário é aquela ideia que aparece, aquele flash, aquele insight que te traz uma compreensão, e que se você não tiver a fé devagar, se você não tiver uma atenção e uma calma para você trazer aquilo para mais perto de você, logo depois você fala assim, cara, o que aconteceu mesmo? Eu tive uma ideia aqui, mas não estou lembrando. Pela mente rápida do Aquário, né? Então, isso, acompanhar as suas ideias, e essa busca, que é essa busca do caminho, do lugar que eu sou, ela é feita através de insights, ela é feita através de inovações, ela é feita através de uma invenção, né? Então é assim, você está
através da tua inspiração, identificando, buscando, inventando, imaginando o teu caminho. Agora, a invenção, né, a imaginação, a imaginação ela é um canal que vai trazer a tecnologia, que vai trazer a ciência. Então, assim, para a gente conhecer, né, para a gente descobrir e buscando alguma coisa que nós não conhecemos, a imaginação ela é uma forma de fé, vamos dizer assim, né? A gente começa a imaginar que aquilo está presente e aquele fio da fé vai trazendo aquela realidade para nós, entendeu? Mas assim, né? Essa invenção, né? Quando ele diz assim, foge o destino do azar que restou, foge o destino do azar que restou. Então quer dizer, você sai de algo que ele chamou aqui o destino do azar, né? De algo que não vai dar certo para algo que você não conhecia, que você não imaginava, mas que a tua fé, que essa inspiração trouxe, né? E essa fé e essa inspiração, ela está ligada a esse pensamento, está ligado, como eu falei, o céu, a mente, no alto. Então, Aquário, ele é um signo que ele fala do pensamento positivo, da força do pensamento positivo. As pessoas de Aquário têm muita força mental, tem muita concentração no pensamento. Então, através de você ter um pensamento positivo, você foge, você muda um destino do azar. Então, alguma coisa que está surgindo ali e que você, por estar com olhos abertos, conectada com o teu coração, avistou, você muda. E isso é uma coisa, é um poder que todos nós temos, mas ele é um poder que é importante a gente desenvolver a concentração da mente, a gente aprender a concentrar a mente, porque a nossa mente, ela eu falo assim, aquariano tem a mente muito rápida, né? A mente é rápida por natureza. Aquariano tem a mente hiper rápida. Então, a gente conseguir concentrar a nossa mente como que a gente concentra a mente? Fixando o pensamento, tendo um pensamento firme, tendo um pensamento fixo. Por ali você vai concentrando a tua mente. E por ali você vai trazendo, então, essa fé, esse pensamento positivo, que vai fazer com que o teu caminho, a vida é aquela coisa do inusitado, né? Aquela coisa da sincronicidade, as coisas acontecem, né? Então tem uma coisa assim, né? De estar aberto ao novo, estar aberto à invenção. E a invenção é assim, é totalmente o desconhecido, porque se o resultado de algo é conhecido, não é uma invenção. É uma invenção quando o resultado, ele é completamente novo, é inovador. Não é conhecido aquele resultado. Então, por isso também, quando ele fala, né, a fé, né, porque tem uma frase assim de Einstein bonita que ele fala assim, né, o azar não existe, Deus não joga dados. É legal, né, essa compreensão que nada é casual, nada acontece aleatoriamente. Então, se você firmar o teu pensamento, se você está no busca do teu lugar próprio, se você está buscando essa autenticidade, expressão original, você vai precisar entrar em um caminho que é um caminho inusitado, um caminho desconhecido, um caminho inovador, e você vai precisar ter fé e um pensamento firme e um pensamento elevado para você conectar com o divino, com o positivo. É um trabalho que Aquário nos ensina que é necessário fazer, né? Porque é aquele ponto, né? Lá no início ele fala, né, dos cegos do castelo, me despeço e vou. Mais adiante ele diz, de olhos abertos me esquenta o sol.
Então, eu falei o Sol é esse plexo solar, mas o Sol, quando a gente fala assim, um plexo solar, nós estamos falando dentro do nosso microcosmos, né? Mas essa conexão do Sol é a conexão com o amor, com a graça da vida, porque é o Sol o grande senhor da vida, é ele que alimenta toda a vida. Aqui na Terra, ele quem desperta a semente, é ele quem traz a vitalidade. E é uma coisa até que nós estamos vivenciando isso, né? Porque aquele ponto nós temos uma coisa importante, vitamina D. Então, quem traz? Sol, pegar sol, né? Sem bronzeador, sem protetor, sem uma porção de camadas. Não, é receber no seu, absorver essa força vital do sol que alimenta o nosso coração para a gente aqui poder atravessar esse período, né? E elevar o nosso pensamento. Então nós estamos vivenciando nessa situação do mundo um exercício de aquário, que é assim, você precisa ter uma ligação com a luz do sol, você precisa ter uma ligação com essa força vital, porque é ela que vai levar a gente adiante. E aquário tem essa conexão, né? Então é uma coisa também assim de, como eu falei, né? A eletricidade estática nos cabelos, né? A pessoa tem muita eletricidade no corpo. Essa eletricidade vem por essa dinâmica, dessa energia que ele tem do sol, que está sempre fazendo com que todos os átomos do seu corpo, seus elétrons, se agitem, né? Mais adiante ele coloca: e se você puder me olhar, e se você quiser me achar, e se você trouxer do seu lar. E aqui ele está expressando um lado de aquário que é assim: e se você puder me olhar. Porque esse caminho de aquário, né, que é onde você sai de um castelo, de algo que está estabelecido, está sólido, está seguro. Então você sai de um padrão da sociedade, você encontra um caminho, segue um caminho que é um caminho alternativo, que é um caminho diferente. Muitas vezes a pessoa, ela é tratada de forma insignificante quando ela toma esse trajeto, quando ela faz essa escolha. Muitas vezes ela se sente marginalizada dentro do grupo, porque o caminho dela, que ela escolheu, ela está optando por abrir mão daquilo que está sólido, estabelecido, para ela seguir um caminho em que ela tem a liberdade de ser que ela tem a liberdade de ela buscar quem ela é. Então, e se você puder me olhar, é isso, é se você puder aceitar, não marginalizar as pessoas, que são pessoas que têm escolhas diferentes, ou que têm uma forma que é diferente do padrão, né? Então se você não rotular, porque é um ponto que, como eu falei, a amizade, né? Ela aceita as diferenças. Então quando você rotula alguém, quando você já julga alguém que essa pessoa é daquela determinada maneira, né? Aquela pessoa escolheu aquele caminho, e essa pessoa é teu amigo, você não está sendo amigo dele. Então é isso, é não rotular, porque o ser que busca se expressar, ele está presente, e é nele que nós vamos encontrar o valor de contribuição, o valor único que essa pessoa tem, né? Então é aquela frase, né? Om Namah Shivaya, eu saúdo o ser que há em ti, independente de como ele se expresse. E se você quiser me achar, aqui já é uma outra expressão que é assim, as pessoas que estão dentro dessa busca de um caminho original em que elas consigam se expressar, criar e renovar a própria vida,
elas acabam tendo uma sintonia, elas se acabam se atraindo, né? Então, é aquela pessoa, ela está do outro lado do mundo, mas daqui a pouco ela chega perto, ela se encontra os grupos, que são os grupos nos quais ela vai poder se desenvolver. Então é isso. E se você quiser me achar, então se você quiser interagir, achar, sintonizar, você vai encontrar. Então são pessoas que adquirem uma sintonia entre si. E essa sintonia entre si é que forma a egrégora do grupo, é que traz aquela união do grupo, que a pessoa pode estar longe, mas ela pertence àquele grupo. Então é o sentimento de pertinência. Isso é muito importante. E por isso que ele diz, e se você trouxer o seu lar? Então o sentimento de pertinência faz com que você acolha, faz com que você receba, faz com que você forme ali um grupo, um núcleo social. E dentro desse núcleo social que é formado, porque cada um, quando ele diz assim, e se você trouxer o seu lar, ele está falando, e se você trouxer a sua intimidade, se você trouxer o seu mundo, se você trouxer o seu coração, porque assim, onde a gente tem, quando a gente fala lar, né, a gente está falando aqui da fortaleza que há, porque o lar é a fortaleza que cada um tem, né? Tem uma frase assim, num quadro que foi dos meus bisavós, que diz assim, o mundo todo não vale meu lar. E o que é isso? É o teu lugar próprio, é aquele lugar que você pertence, é aquele lugar que quando você chega, você está pleno, você pertence àquele lugar. E por isso ele diz, se você trouxer o seu lar, aí ele vai dizer, eu vou cuidar, eu cuidarei dele. Então ele vai respeitar, vai ser integrado, vai ser unido, vai ser somado. Eu vou cuidar do seu jardim. E aqui tem um aspecto interessante que aparece nessa poesia de Aquário. Eu vou cuidar do seu jardim. O jardim, né? Então vamos dizer, o jardim é a parte externa da casa. O jardim, quando a gente entra em algum lugar, primeiramente a gente, né? Assim, algum lugar que é casa, algum lugar que é uma entrada, um espaço que vai dar a entrada a uma casa, uma fundação, a um prédio, ela tem um jardim. Eu vou cuidar do seu jardim. Vou cuidar do seu jardim assim, eu vou cuidar dessas interfaces que existem dentro dos relacionamentos, que são os jardins, né? Então, vamos dizer assim, a gente tem jardins físicos, que são os jardins que circundam as casas, mas nós também temos jardins, né, internos, né? Jardins que são sementes que nós temos para compartilhar, que são benefícios, que são o cultivar o afeto. Mas quando ele diz assim, eu vou cuidar do seu jardim, ele está falando assim, eu vou cuidar dessa interface que existe dentro dos relacionamentos antes de você penetrar na intimidade daquela pessoa. Observa como ele já colocou a intimidade mais adiante, né? Bem aquarianamente. Aí ele fala, eu cuidarei muito bem dele. Ele está dizendo assim, toda essa diferença que eu tenho e essa busca individual não é uma ameaça. Não é uma ameaça à sociedade. Na verdade, eu estou cultivando um espaço para o amor liberto, para o amor fraterno, um espaço para que haja jardins menos muros, jardins menos grades, em que a gente possa ter esse espaço entre nós, entre as casas, entre dentro das cidades e dentro das relações, espaços onde não precisa ter defesa, porque quando você vai num jardim, um jardim é algo para você relaxar, é algo para você ali contemplar, é para você se elevar. Um jardim sempre nos eleva, né? Então aquele ponto assim, né, quando você mora numa cidade grande e você está muito estressado e está muito
tem perto um parque, tem perto, você dá uma parada lá, senta lá num banco, fica um tempo, quando você sai a tua cabeça está mais leve. Então o jardim é um lugar de paz, é um lugar de encontros harmônicos. E por isso que ele fala, eu vou cuidar bem do seu jardim. Eu cuidarei muito bem dele. Aí ele fala assim, eu cuidarei do seu jantar, do céu e do mar, e de você e de mim. Muito interessante, né? Porque assim, eu cuidarei do seu jantar. Jantar está próximo a um recolhimento, né? E logo depois ele fala do céu e do mar. Então, ele coloca, né? Aqui é a expressão de uma impessoalidade, porque entre o jantar e a pessoa e ele, existe o céu e o mar. Então é assim, eu cuidarei do seu jantar, mas antes de cuidar da relação minha e tua, antes do relacionamento íntimo, antes de entrar na intimidade, eu ainda tenho que cuidar do céu e do mar. Eu tenho que cuidar do mundo. E esse é um dos pontos das pessoas que são aquarianas, né? E das pessoas que se relacionam com alguém que é aquário, que a pessoa é muito distante e ela dá importância, ela dá mais importância aos amigos, a ela sair e atender um amigo do que ela atender a pessoa, né? Então vamos dizer assim, a pessoa está em casa, aí ela vai lá ver um filme, né? Aquele momento de intimidade, um amigo liga, ele fala, não, cara, tem que atender fulano lá, que ele não está legal. E para ele, isso é mais importante. E não é que ele não está querendo dar atenção a você, é porque ele está cuidando do céu e do mar, é porque ele está cuidando do mundo, é porque as coisas coletivas, as coisas que estão ligadas ao fraterno, ao todo, são mais importantes para ele. Ele dá mais importância a todo o movimento, vamos assim, um projeto que esteja sendo desenvolvido e do que a própria relação íntima, a própria família. Muitas vezes a pessoa ela deixa a família em segundo plano e ela vai priorizar trabalhos beneficentes, grupos que ela participa, atenção a amigos, e a família fica para depois. Então é interessante que aqui na poesia ele coloca isso, né? Eu cuidarei do seu jantar. Ok, eu vou cuidar do seu jantar, mas não vai ser na hora que você estiver chegando em casa. Eu vou cuidar do seu jantar na hora que eu voltar depois de cuidar do céu e do mar, né? E também, né, quando ele coloca aqui do céu e do mar, essa ligação, né, que é, como eu falei, né, da imensidão com que a mente de Aquário trabalha, né? Que as coisas elas estão futuristas, elas estão numa dimensão que é uma dimensão grandiosa, e aqui entra então a regência de Urano, né? Porque Urano ele é um planeta que quando Urano foi descoberto, a astrologia ela usa uma correspondência, né? Então, assim, como eu falei, a astrologia ela é uma ciência que tem um corpo de conhecimento e tem toda uma premissa, vamos dizer assim, para ser adotado aquela simbologia nova dentro da linguagem dela, ela tem toda uma premissa, né? E uma das coisas é identificar a correspondência que está acontecendo na humanidade com um planeta que foi identificado no céu. Então, um planeta identificado no céu traz uma nova consciência à humanidade. É essa a leitura da astrologia. Então, por exemplo, quando Urano foi identificado no céu, estava sendo descoberta a energia elétrica. Então, houve aí toda uma revolução da sociedade quando se teve acesso à energia elétrica, né, que deu aí a condição de ter a revolução industrial. Como agora nós estamos tendo novamente uma grande mudança na sociedade através do acesso ao digital. E é impressionante, assim, quem acompanha a tecnologia, de como nesse momento estão tendo descobertas, que são descobertas
assim, tecnológicas que vão mudar a sociedade de uma maneira muito, muito intensa, né? E que possivelmente em poucos anos a gente já vai ter uma outra forma da sociedade se conectar, por exemplo, a baterias, a própria eletricidade, porque tem muitas descobertas que estão sendo feitas agora. E que é esse avanço dentro da era de Aquário, né? Então, é assim, quando Urano foi descoberto, foi um momento em que houve uma nova condição, que é a condição, assim, de que você já tem uma autonomia, né? Então, você já é a liberdade de Aquário. Então, você já não fica restrito à luz do Sol. Embora seja saudável, tá, gente? A gente está ligado à luz do Sol e ao ciclo solar, mas você não fica restrito. Então, por exemplo, a gente está tendo essa live aqui e o Sol no meio de uma noite. Então, nós já temos atividades que são atividades que elas têm condições de acontecer porque houve uma inovação tecnológica. Então, esse do céu e do mar, essa conexão, como eu estava falando de Urano, é de que há uma antena, né? É assim, a gente diz assim, Urano é como uma antena parabólica, que ela está captando novas compreensões, novas ideias, e uma das tônicas é assim, dessa captação é a invenção, né? Então é um momento onde assim, Aquário fala disso, das invenções tecnológicas que mudam a humanidade e mudam a sociedade. E ele deixa aqui por final ele, né? Então ele fala assim: eu cuidarei muito bem do seu jardim, eu cuidarei do seu jantar, eu cuidarei do céu, eu cuidarei do mar, eu cuidarei de você, eu cuidarei de mim. Então ele é aquela pessoa que fica o último da fila, né? Então esse é um dos pontos de Aquário que quem é aquariano precisa prestar atenção a isso, tá? Prestar atenção para que esse último da fila seja assim, você ficou sem lugar nenhum. Porque toda essa poesia, ela vai trazendo aqui a busca de um lugar para o que eu sou, porque ele falou na primeira estrofe. Mas esse lugar para que eu sou é um encontro sucessivo de situações inesperadas em que é preciso estar receptivo para ver como você reage, para descobrir uma nova face sua. E por isso mesmo você não pode se deixar por último da fila. Senão você vai ficar no lugar que restou, né? Então é como ele disse assim, né? Foge o destino do azar que restou. Então o lugar que restou é aquele lugar onde você não se colocou em lugar nenhum. Então você precisa prestar atenção nisso, né? E precisa adquirir, então, um desprendimento para poder trilhar esse caminho aqui. Porque um ponto também que é de Aquário, e aí a gente pode falar assim, que é a maturidade de Aquário, né? Que inicialmente Aquário ele é muito dependente do grupo. Inicialmente que eu falo assim, a pessoa de Aquário, quando ela ainda é jovem, quando ela ainda não passou pelo retorno de Saturno, que é um despertar no retorno de Saturno, que também é um planeta que rege Aquário, né? Então ela busca assim, que ela tenha muitos amigos, que os amigos gostem dela, que ela participe de um grupo, que aquele grupo que ela seja aceita por aquele grupo, mas existe dentro dela um desconforto que é assim meio estranho no ninho, né? Que é como se ela está se forçando a ajustar naquele lugar, ela está meio assim, ela fica um sentimento de desajuste social, que ela precisa fazer um esforço para ela fazer parte daquele grupo, e ainda assim não é muito natural, e por isso que ele inicia aqui dizendo: eu não quero mais mentir, né? Não quero mais espinhos que só causam dor, porque muitas vezes um distanciamento de um amigo da pessoa que é aquariana, eu estou falando assim jovem, tá? Então um aquariano jovem, ou então que não teve ainda esse despertar
desse caminho, né, individual. Então, assim, quando um amigo se distancia ou não aprova, ele sente muito, ele se melindra com aquilo, ele se mobiliza com aquilo, ele sente uma solidão muito grande, né? E você vê assim, que quando ele fala, né, e se você puder me olhar, se você quiser me achar, se você trouxer o seu lar, não existe solidão. Então tem esse despertar, né? Eu não quero mais dormir, de olhos abertos me esquenta o sol. Então é assim, ele não quer mais ficar inconsciente de quem ele é. Dormir quer dizer ficar inconsciente de quem ele é para ele se ajustar ao grupo, para ele ter amigos, para ele fazer parte daquela estrutura que ele está se relacionando, mas que de alguma forma o oprime. Então, quando fala assim, eu não quero mais dormir, de olhos abertos me esquenta o sol, ele não tem mais solidão. Ele não tem mais solidão. Porque de olhos abertos me esquenta o sol, esse amor, né, da aceitação de quem ele é, e daí que vai trazer para ele a aceitação do outro, de quem o outro é de forma verdadeira, a solidão não existe mais. Tem uma palavra, né, porque a língua ela também é simbólica, a língua também é viva, a linguagem, né, que atualmente tem uma palavra que fala solitude, né. Então aqui é a presença da solitude, não existe solidão, existe solitude. A pessoa está acompanhada porque ela é inteira, ela está acompanhada dela mesma porque ela é inteira. É aquele que eu falei, né, está integrada, inteira. Uma caminhada, né? Uma caminhada que só acontece depois de um despertar. Então, Aquário fala disso, né? De que nós precisamos despertar para nos renovarmos, né? Então, é assim, a nossa tendência a adormecer. Toda vez que a gente obtém um grau de segurança, a nossa tendência é acomodar, é ficar dormente, né? Então, depois de Aquário, de Capricórnio, que é todas aquelas regras, todos aqueles limites e aquela realização, nos torna dormentes para a vida. E Aquário vem dizer, é preciso despertar para o teu coração, é preciso avistar o teu futuro. E por isso que eu fiz aquela pergunta, você avista o seu futuro? Que é isso, né? Onde nós estamos, nós devemos despertar para termos essa condição de avistar o futuro. Porque uma das coisas que está relacionado a Urano também, e aqui quando ele fala, vou cuidar do céu e do mar, é a visão de longo alcance. Então o aquariano tem com ele essa visão de longo alcance. E por essa visão de longo alcance é que ele consegue avistar o futuro. Então, todos nós temos os 12 signos em nós, em alguma área nós temos, então nós temos essa condição de nós estarmos alertas para ver se onde nós estamos também construindo, avistando um futuro. Se aquilo que nós estamos fazendo está nos dando condição de avistar um futuro. Se nós estamos avistando um futuro, nós estamos com essa conexão da mente, do coração, nós estamos nos desenvolvendo, nós não estamos aprisionados no castelo. Mas se nós não avistamos, vê aonde que você precisa identificar, né? Aonde que você não está enxergando, aonde que você ficou cega, aonde que aquela dormência te trouxe uma cegueira e que você está vendo o castelo como um lugar que está estável, seguro, mas ele pode te aprisionar. Ele pode estar sendo, na verdade, uma prisão, né? E esse é um exercício que a gente deve fazer em tudo que nós, em tudo que nós fazemos, nós devemos buscar essa reflexão. Nós estamos nisso que nós estamos fazendo aqui, agora, estamos avistando um futuro,
Isso está me levando para um lugar que tem a ver com o meu coração, que me nutre em termos, que expande a minha mente, que faz com que eu desenvolva o meu conhecimento, que eu ative o meu intelecto, que eu cresça como ser, né, e não como uma parte de uma sociedade, não como ser, que é aquilo que eu falei. Nós saudamos o ser que há em nós, nós fazemos isso? Isso é uma pergunta que nós devemos fazer, né, para a gente poder manter essa energia, essa vitalidade, essa renovação que, voltando ao sol, né, o sol nasce todo dia. Então todo dia o sol nos recorda, né, essa renovação da vida, as estações, o ciclo da natureza, ela nos recorda que é necessário mudar, que é necessário a gente renovar. Então Aquário fala disso, que tudo que nós fazemos, nós precisamos avistar um futuro e trazer ali uma dinâmica, um caminho onde nós estamos ali tendo liberdade de expressar quem nós somos, certo? Então, finalizo aqui, né, com essa frase tão poderosa, Om Namah Shivaya. Eu saúdo o ser que há em ti. Voltamos com o estudo das casas.